Olá pessoal, aqui o Todd sobre 50 ou mais, o seu canal de empreendedorismo e marketing digital. Fugindo um pouco do tema central, hoje falarei sobre a pandemia da Covid e uma reflexão sobre o tema. A pandemia da Covid-19 é a primeira deste século e manifestou-se primeiramente na cidade de Wuhan, na China, em fins de dezembro de 2019. De lá espalhou-se para o resto do mundo. Essa pandemia já infectou mais de 125 milhões de pessoas e mais de 3 milhões de óbitos no mundo. No Brasil são pouco mais de 12,5 milhões de casos, com mais de 303 mil óbitos, com forte tendência de aumento tanto de infectados como de óbitos nos próximos dias. Apenas a título de comparação, a gripe espanhola teve seu primeiro caso registrado em fevereiro de 1918 no condado de Haskell, no estado do Kansas, Estados Unidos, quando um soldado da Primeira Guerra apresentou sintomas de uma forte gripe e na mesma semana infectou outras 200 pessoas no acampamento. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre os anos de 1914 e 1918 e a gripe espanhola começou em 1918 e se estendeu até o ano de 1920. Foi responsável por cerca de 500 milhões de infectados ao redor do mundo. Lembrando que a população mundial era próxima de 2 bilhões de pessoas, ou seja, infectou um quarto da população mundial. No Brasil, cerca de 20 milhões de infectados e que na época representava cerca de 65% da população nacional, que era de 30 milhões de pessoas. Em relação aos óbitos, as estatísticas apontam que a gripe espanhola foi responsável pela morte de algo em torno de 50 milhões de pessoas ao redor do mundo, sendo que no Brasil esse número foi de 35 mil pessoas, entre eles o então presidente eleito, Rodrigues Alves, que acabou não assumindo o cargo. A título de comparação, o número de mortos pela Primeira Guerra Mundial foi de 8 milhões de pessoas, enquanto a gripe espanhola, 50 milhões. Com a ciência ainda a passos miúdos, a vacina contra a gripe espanhola só surgiu apenas em 1944. Com o avanço da ciência e da medicina, a primeira vacina contra a Covid-19 surgiu em apenas um ano após a eclosão da pandemia. Por questões políticas de crença ou talvez de ignorância mesmo, nosso governo demorou muito a tomar as devidas medidas para que pudéssemos ter as vacinas em quantidade e em tempo certo para a vacinação de toda a população brasileira. Atualmente vacinamos em torno de 550 mil pessoas diariamente, o que levaria nesse ritmo mais de um ano para a imunização de toda a população. Segundo especialistas, entenda-se aí os infectologistas, abre aspas, a alta transmissão da Covid-19 é um dos principais fatores responsáveis pelo agravamento da pandemia, assim como o deslocamento da faixa de idade dos pacientes internados para baixo dos 50 anos, grupo que tende à aglomeração, especialmente os jovens. Fecha aspas. Tem também o fato do incentivo do uso de medicações sem nenhuma comprovação científica, com a população acreditando nelas como uma medida de proteção. É o caso da hidroxicloroquina e a ivermectina. Tem um hospital particular cuja especialidade é o idoso, que tem como política receitar o kit COVID, que é composto de azitromicina, cloroquina, vitaminas e corticoide. Tudo isso independentemente se o paciente está ou não com COVID. O presidente americano, à época, Donald Trump, também chegou em determinado momento a recomendar esse medicamento. Mas no Brasil houve um protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde. Resumindo, essa pandemia é poderosa e mortal demais para ser tratada por tantos amadores. A seguir, uma reflexão sobre a vitamina D como alternativa para se manter longe da Covid-19. Número José Hernandes, da Universidade de Cantábria, em Santander, Espanha. Coautor do estudo. A vitamina D é um hormônio esteroide cuja principal função é a regulação do metabolismo ósseo. É produzida de forma endógena nos tecidos cutâneos após a exposição solar, bem como obtida pela ingestão de alimentos específicos ou por suplementação.
Os especialistas observaram que as pessoas que apresentavam níveis insatisfatórios da vitamina D eram as que manifestavam sintomas mais graves do novo coronavírus. A falta de vitamina D é observada em 80% dos pacientes com Covid-19. A vitamina D controla a concentração de cálcio no sangue e também influencia no sistema imunológico, protegendo contra infecções. Conclui o estudo que a abordagem é identificar e tratar a deficiência de vitamina D, especialmente em indivíduos de alto risco como os idosos, pacientes com comorbidades e residentes de asilos que são a principal população alvo da Covid-19. Número 2, Dr. Cícero Gali Coimbra, graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1979, com pós-doutorado em 1993 pela Universidade de Lund, na Suécia. Desenvolveu o protocolo Coimbra para o tratamento de doenças autoimunitárias. Sobre intoxicação, abre aspas. A intoxicação ocorre quando, além de ter um nível alto de vitamina D, também tem um alto nível de cálcio no seu organismo. Não tem problema algum você atingir níveis de 90 a 100 nanogramas por ml, porque o nível tóxico é de 240 nanogramas por ml. A época que estamos vivenciando, nós precisamos imediatamente organizar os níveis de vitamina D. Não há justificativa para você deixar a população com níveis de 17, 18 ou 19, que é o que comumente você encontra na população em geral. Essas pessoas vão hospitalizar com quadros graves e muitas irão a óbito simplesmente porque o seu sistema imunológico está enfraquecido. Valor de referência. Quando você olha o exame de valores de referência, o exame de laboratório lá diz que maior que 20 para pessoas até 60 anos é suficiente. Isso é uma completa falta de bom senso, uma informação completamente errada. Mais do que 20 já é suficiente para o metabolismo ósseo, mas não é suficiente para o sistema imunológico. Repito e digo que nessa época de pandemia você precisa atingir níveis de 90 a 100 nanogramas por ml. Fecha aspas. Número 3, Dr. Lair Ribeiro, formado em medicina há mais de 45 anos, foi professor da Universidade Americana durante 17 anos. Autor de 38 livros, 15 deles best-sellers. Abre aspas. Relato sobre um estudo feito na Polinésia, onde eles pesquisaram 780 pacientes que tiveram Covid-19. A publicação mostrou que todos que entraram no hospital com Covid confirmado que tinham a vitamina D3 a nível abaixo de 19. Morreram durante a internação e todos aqueles que tinham a vitamina D3 a nível acima de 34, ninguém morreu. Esse estudo mostrou muito bem que a pessoa que adquire a Covid, se tiver níveis razoáveis de vitamina D3, estará mais protegida, inclusive contra a morte. Continuou o Dr. Lai. Se você mantiver acima de 50, você está muito bem protegido, e não só contra vírus. Você está protegido contra um número razoável de câncer, como, por exemplo, o câncer de mama, com uma redução de 85%. Ou você, como homem, o câncer de próstata. A vitamina D é mais do que vitamina, é um hormônio esteroide extremamente potente e controla pelo menos 10% do nosso genoma. A vitamina D3 é fabricada no corpo e a única coisa que você precisa é do sol. O sol ativa o processo. Uma pessoa que está com vitamina D3 em dia não gripa. Bem, pessoal, vimos que ainda estamos distantes de termos um remédio na prateleira, a exemplo de outras doenças comuns. Temos a vacina, ainda que em doses homeopáticas. Todos devem se vacinar. É a nossa única forma de voltarmos a uma vida, digamos que quase normal. Fique em casa se sair, use a máscara e guarde distanciamento. Bem, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que de alguma forma tenha sido de alguma utilidade para você. Antes de sair, vai aqui embaixo e clica em curtir e se inscreve em meu canal. Caso ainda não o seja, aciona o sininho para ser avisado toda vez que tiver um vídeo novo. Obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.